na nossa universidade, que é um professor da área da engenharia química, mas, entretanto, ele é um professor que se especializou em física, né? Se especializou em química, várias licenciaturas, né? Fez o mestrado. Opa, peraí. Professor da área da... Eita. Faz parte, né? Tá funcionando bem. Oh, meu Deus, ó, de novo. Então, fez mestrado, concluiu um doutorado agora. João Michels, primeira pergunta, você dorme? Já, com essa apresentação toda, fiquei até constrangido já. Nossa, não. Pesquisou o currículo inteiro. E o nome do episódio, conforme a gente estava falando antes, é A Cobaia. Eu estava dizendo para ele que eu achei que eu era o primeiro por ser especial, eu sou o primeiro para ser a cobaia, sou o teste. Mas sabe que todo teste tem que ter qualidade. Claro, é verdade. Qualidade, e o João já é um colega, né? Nós temos aí alguns anos de diferença na formação, mas estamos muito próximos, né? Vivemos praticamente nos mesmos corredores, na mesma época, né? Então, assim, eu gosto de brincar que o João Michels, ele tem o selo da qualidade da Unisul. Por quê? Ele se formou aqui em Engenharia Química em 2015. E o detalhe, tá, gente? Ele ganhou, né? Não querendo falar, mas o selo de o melhor aluno do curso de Engenharia Química naquele ano. Ele foi um cara condecorado na sua formatura. Ele é um cara extraordinário. E aí eu pergunto para ti, João, como é que é hoje estar do outro lado, né, da mesa, sendo agora professor, encontrando os seus professores como colega? E aí eu te pergunto, o João daquela época daria trabalho para ti nos dias de hoje? Nossa, essa pergunta é muito boa, né? Porque é uma curiosidade que o pessoal sempre tem, realmente, porque os lugares que eu trabalho hoje são os lugares onde eu estudei, seja na educação básica e superior. E o mais legal é isso, é conhecer os meus colegas de trabalho estando do outro lado, né? Acho que tu passa por isso também em diversos momentos. E para os alunos que acompanham as minhas aulas aí, eu sempre acabo compartilhando essas resenhas, porque a gente guarda muito boas memórias, né? De dentro de sala de aula, dos corredores, de situações que aconteceram ao longo da faculdade, às vezes na faculdade, às vezes no barzinho perto, as histórias a gente sempre tem, né? Então a gente acaba, entre uma aula e outra, entre uma explicação e outra, compartilhando isso com o pessoal. Sim. E é um feedback muito bom. E eu brinco que nós nos transformamos professores, mas nós continuamos sempre como alunos, né? Então, nesse cenário, estar próximo do aluno é o que nos dá a bateria. Saber aonde tem as dificuldades. Assim, quando nós estávamos em sala de aula e vinham aquelas listas de exercício, toda aquela questão, toda aquela dificuldade, como começar, né? É essa proximidade com o aluno e essa identidade com o aluno que torna nós como professores inspiradores. Então, eu vi ali, né, que tu fizestes algumas licenciaturas, isso é um grande diferencial, tanto em Química, né, licenciatura em Física, virou mestre, né, e doutor no ensino. O que te fez picar o bicho da docência? Tivesse alguma inspiração? Tivesse alguma vocação? Como é que foi isso? Então, vou começar do começo. Quando eu estava no ensino médio ainda, eu já estava meio decidido que eu queria ir para a área das exatas, eu gostava. Só que a verdade é que eu não conhecia a engenharia química nem perto, obviamente, do que eu conheço hoje. E eu acabei, e eu acho que muitos alunos têm esse critério, indo por afinidade com as disciplinas do ensino médio, por achar que, enfim, por um pouco de desconhecimento, né? Hoje tu faz esse trabalho bem sério de apresentar como é o curso para o pessoal, né? A gente já trouxe alunos aqui de diversos colégios da região para conhecer os cursos de engenharia, mas na época eu conhecia pouco o curso. E aí comecei o curso de engenharia química e me encantei, né? Estudar engenharia química é muito legal. Só que ao longo do meu percurso ali na minha primeira graduação na engenharia, eu comecei a me encantar de explicar para os outros.
explicar para os colegas, trabalhei com muitas monitorias aqui na Unisul, fui monitor de cálculo, fui monitor de fenômenos, fui monitor de balanço, de cinética, de instrumentação. Mas aqui, quando eu estava como aluno, eu já dava aula de metade do curso já. Aí eu decidi, quando eu estava assim, já perto para me formar, eu decidi para docência. Que legal, inclusive, cara. Não sei se tu sabes, eu comecei o mestrado em Engenharia Química. Ah, é? Comecei lá na Federal, mestrado em Engenharia Química, eu fiz umas 2 cadeiras lá. E o que te fez mudar? Aí eu comecei a dar aula de Física. Eu comecei a gostar. Aí foi onde A eu física é comecei... atentada, né? Isso, aí foi quando eu comecei a fazer a graduação e o mestrado na Física. No ensino, né? Na graduação, licenciatura em Química e Física depois. E o mestrado em Ensino de Física. É uma paixão, né? Porque é um negócio de tu transformar em números aquilo que tu observa. Isso. E fazer as coisas fazerem sentidos numericamente é uma coisa que nós percebemos isso muito no ensino. A questão de transformar a natureza em modelo matemático. Isso é muito louco, cara. E as coisas fazem sentido, né? Porque nós brincamos, o engenheiro ele tem que ter o domínio de cálculo. Tem, mas ele tem que ter a lógica, a razão, o sentido. E isso aí, cara, às vezes não é dominante, às vezes um método específico, numérico, complexo, isso aí muito, mas ele saber aquilo que funciona para resolver aquelas equações, né? Quais são os métodos e entender a lógica que está por trás. Né? Depois que tu entende a lógica, tu te apaixona e tu consegue explicar para qualquer um. Isso me faz lembrar, eu lembro que no final da minha graduação, né, a gente começa a ficar meio maluquinho, né? Eu lembro que eu começava a anotar aquelas equações e colava na parede do quarto, porque eu estava com dificuldade de pegar as sequências. E aí, durante esse processo, eu descobri que quando eu ensinava para alguém aquilo que eu estava executando, ficava mais fácil. E aí, em casa, com aquela questão que quem aprende mais sempre é o professor. Porque nesse contexto, eu pegava minha esposa, vem cá, nós vamos calcular uma bomba agora. Uma bomba? O que é isso? Daí era uma bomba de água, né, para fazer o trabalho da Lúcia, né, na época, né, nossa professora antiga de fenômenos. E aí, gente, eu comecei a descobrir, eu vi que aquelas folhas, aquelas coisas, não precisava mais. Só precisava conversar, né, conversar sobre um fenômeno, trocar um papo sobre aquilo que acontece, e aí a matemática começa a fazer sentido e as conexões. Eu falo isso porque muita gente que às vezes está ali em casa, está sentado, né, às vezes tem essa dificuldade de ter essa percepção do que é engenharia, né? Essa visão de que é tu fazer um universo visto, um método científico, né, experimental, se transformar em números mais dentro de uma lógica. E aí depois que tu pega essa lógica, tu consegue transformar em equipamentos, né, fazer inovação, fazer tecnologia, mas tudo nasce da física, né? E aí nesse sentido, João, eu vejo que tu já também, além de ser um professor daqui da nossa universidade, tu também dá aulas, né, em grandes colégios daqui do nosso município, né? Como temos aqui no Colégio Deon, né, Colégio São José, né, professor paralelo, né? Eu vou te perguntar, qual o maior choque de realidade que o calouro enfrenta quando sai do terceirão e cai na primeira aula de cálculo ou de física de uma engenharia? Agora, que pergunta difícil. Na verdade, isso varia bastante pelo perfil do aluno, né? Como ele era no ensino médio, onde ele estudou. A gente também tem muitos alunos, a gente recebe muitos alunos que pararam de estudar há bastante tempo. Normalmente, eles acabam estando com as coisas menos fresquinhas na cabeça, tem mais dificuldade. Então, isso depende bastante do perfil do aluno. Mas eu acho que o principal choque, assim, que eu visualizo muito nos alunos, e que às vezes a gente tem dificuldade de trazer isso para a educação básica, porque no colégio tu tens numa sala de aula poucos alunos que têm interesse por aquilo, que querem seguir para a área das exatas, da engenharia. Então às vezes tu fica um pouco limitado na forma de contextualizar a tua aula. E o que eu acho que eu percebo nos alunos que eles acabam se surpreendendo é a quantidade de aplicações que a gente tem em conceitos muito básicos.
Certo. Nós ensinamos a nível de ensino médio, por exemplo, em química, tudo que tu precisa saber para trabalhar com química analítica. Toda a lógica de estequiometria, proporção, diluição, reações químicas, essa base é ensinada no ensino médio. E acaba que a gente vê aquilo como uma decoreba, como uma regra, passa batido. E se tu teve essa base lá na educação básica, ou pelo menos se atentou de que aquilo era importante, por exemplo, né? A base matemática também, a base de física, eu me atrevo a dizer que fenômenos é um pouquinho mais do que o que a gente tem no ensino médio. Com exceção da parte de modelagem matemática, sim. Mas os fenômenos que a gente trata em si são os mesmos fenômenos. Por exemplo... Dá uma continuidade àquilo que tu... Nós no ensino médio falamos de condução, convecção e radiação. Verdade. Não com a mesma profundidade, mas não fala de uma equação diferencial, exatamente, né? Tu não usa... Eu diria que talvez a grande diferença seja essa, a abordagem matemática, que a gente acaba trabalhando com um sistema transitório no nível superior, usando o cálculo diferencial, mas em termos de fenômeno físico são os mesmos. A modelagem que é um pouquinho mais simples, né? A gente usa um modelo mais simples para descrever o mesmo fenômeno, eu diria. Até uma coisa interessante que tu comentava sobre a minha formação, eu me recordo assim de um jeito muito, muito bonito quando eu fiz o mestrado na área de ensino de física. Eu tive uma disciplina que era termodinâmica e mecânica estatística, alguma coisa do tipo. E eu me lembro que o professor levou assim o semestre inteiro falando sobre os postulados, sobre o livro do Callen, né? Não sei o quê. E lá no final do livro do Callen, antes de ele entrar na parte de mecânica estatística, ele traz as definições dos potenciais termodinâmicos. Certo. Entalpia, energia livre de Gibbs e tal. E eu olhei, caramba, eu estudei o semestre inteiro para saber o que é entalpia, né? É uma transformada de Legendre. E eu tenho a impressão que entalpia sempre foi uma coisa que eu usei tanto como uma coisa tão primordial na engenharia. Aí eu peguei o livro do Van Ness e pensei, como é que o Van Ness define entalpia? Eu acho que no primeiro e segundo capítulo ele define: consideramos uma função, não sei o que, bababá, tal que H igual U mais PV. Na, sei lá, terceira página do livro. Já largou. E ali eu entendi, eu lembro do meu professor falando lá no mestrado, quando eu tirava alguma dúvida, não, mas a engenharia é isso aqui aplicado. Eu olhava, claro, faz muito sentido agora. A engenharia, ela pega isso aqui, ó, e fala daqui pra frente. O que eu tive no mestrado foi daqui pra trás. Eu não tive uma continuação, eu tive a parte anterior. Porque pro engenheiro tanto faz, né? Quando apareceu um mais PV, chama de H. Tá bom, de onde é que veio isso, né? Enfim, aparece o tempo todo a entalpia pra gente. E o físico ali, né, o cientista, que disse de onde é que... Como culminou, né? Como surgiu esse conceito. Não foi um simples... Vamos chamar isso aqui de H. Vamos né? Agora inventar um termo que vai representar, né? E ainda tem a questão que tem a análise termodinâmica clássica, né? Tem aquela estatística, e aí são tudo abordagens da galera que chega no mesmo conceito, só que com caminhos diferentes, e tudo isso, gente, no mesmo período de tempo, assim, claro, um gap aí de 50, 60 anos, né? Mas eles... Tem algum celular ronronando aí? Tem o quê? Celular ronronando aí. Tem o celular ronronando. É o iPhone ligado aí. Eita, nós, ó. Então vamos lá, não sei. Deixa eu ver. Mal eu? Se foi eu. E essa galera descobriu todos essa matemática, essa estrutura com visões diferentes, em épocas diferentes, e que chegaram aos mesmos resultados. Mas realmente, a gente chega na... A gente começa da onde eles terminam. Então mostra o quanto que a ciência só existe, né, porque existe uma sucessão de informação que é repassado, né? Eu brinco que nós não temos uma memória, um HD. A nossa memória são os livros, são os artigos. As nossas memórias são os vídeos, os registros digitais. A nossa cabeça, ela tem aprendizado. É diferente o nosso conceito de percepção sobre realidade. O nosso cérebro, ele não tem um HD dentro dele. Ele tem aprendizado. Então, o aprendizado, ele é feito através da comunicação e na conversa entre os alunos. Então, por isso essa relação professor,
vamos dizer, mestre, discípulo, né, professor, aluno, ela é muito importante, né, como ensinar, como aprender, né, eu até comento que hoje em dia, né, o maior gap que possa haver entre os alunos, a teoria, né, que o professor ministra, e o interesse dos alunos é a prática, né, é a parte prática. Nós vemos muito, poxa, vem engenharia ver aplicada porque a gente vê em equipamento, a gente vê numa visita técnica. Né? Quando o aluno ele chega no ensino médio, que ele viu aqueles conceitos, né, de termodinâmica inicial, né, toda a parte de química analítica, ali tu diz todo o prelúdio, né, a preparação. Quando ele chega numa universidade, ele vai para o laboratório. Ele vai fazer uma matriz, a nossa própria matriz curricular, ela é desenhada de uma forma com que o aluno olhe aquele conceito teórico e diga, poxa, agora faz sentido. Né? Aquele desafio, né, de como ensinar demonstrando. Né? Assim era antigamente, né, como... Será que é o né? teu, meu? Eu não sei, vou botar aqui em cima. Acho que devia estar aqui porque eu tô aqui embaixo, está balançando. Né? Ensinar demonstrando com a prática, né, João? Então, assim, às vezes, nós, como universidade, temos que estar de portas abertas sempre para todos os tipos de prática, né? Prática científica. A ciência, ela começa, às vezes, numa aula de física e ela é direcionada para o aluno, né? E o aluno, ele, às vezes, não vê um experimento, né? Às vezes, ele vê a teoria, porque não dá tempo, né? 45 minutos para te ensinar uma coisa complexa, mas se ele vem para dentro de um lugar que faça ciência, né? E ele consegue. Tá aberto o microfone, olha. Oi? Tá aberto o microfone. Desculpa. E aí ele vê a prática, é isso que a gente tem aqui na Unisul, né? Eu fiz um projeto, agora foi na nossa 3 ali que tu estavas. E aí os alunos estavam trabalhando com a questão ali de força eletromotriz, com elétrica. E vieram tirar algumas dúvidas. A gente trabalhou com um gerador, eles conseguiram um motor de esteira. E aí, quando girava, o que a gente esperava era acender o LED e tal, né? Era o que a gente esperava. E eu falei, ok, tu trouxe o multímetro, ele girou, deu tensão, bota ali o LED. Quando acendeu, eles... Meu Deus do céu, funcionou. E nesse mesmo projeto a gente colocou o carregadorzinho USB de carro, de 12 volts, bota o celular. Carregou, né? Apareceu o verdinho. Para que funciona, né? Uma coisa... E até pra gente é legal, né? Acho que é uma das coisas que apaixona na engenharia, que a gente olha, eu sou obrigado a sempre dar o exemplo da química, que é a minha formação, é a tua também, né? Quando a gente fazia, e olha que eu nunca fui um cara da prática do laboratório, tá? Eu dei prejuízo pra Unisul, desastrado, deixava cair, quebrava. Nossa, as aulas de orgânica lá, me especializei em fazer corante preto, queimava todos. Vermelho de monolite, preto. Nossa, azul não sei o que, preto. Tudo preto. Era colherada de Nescau de corante, né? 3 semanas fazendo corante preto. Todos os meus eram preto. Não saiu um corante certo. Tinha que usar brancol. Eu lembro até de uma aula de síntese e análise orgânica, pra tu ver como era o laboratório que não me queria. O professor dividiu a gente, era pra sintetizar o que era? Da aspirina ali, o ácido salicílico. Salicílico, isso. Aí, beleza. Era uma reação que a gente tinha estudado na orgânica teórica. E tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Tudo... E ele falou assim, eu não vou falar como é que faz porque a gente já estudou isso. Eu quero que vocês montem a experiência para eu ver quem tá ligado, né? Fez como uma aula no final isso, uma avaliação, assim. Aí beleza, era para descrever o método. Descreve e começa a fazer. A gente pegou cada uma folha, descrevi o que eu ia fazer, coloquei. Aí no final ele começou, pelo que vocês descreveram assim, isso já no final da aula. Quem vai conseguir o maior rendimento, quem fez as etapas todas certas, é o João Michel. Ele fez tudo. Ele vai conseguir o ácido salicílico, se não me engano.
que aconteceu no final? Todo mundo conseguiu pelo menos um pouquinho. Menos eu. menos o João Michels. Tudo errado, 0% de rendimento. Não saiu. Não saiu, não cara. Saiu, cara. Meu não Deus saiu. do céu. Não, mas é feeling, é feeling. É feeling, não. A minha parte prática sempre foi questão de desastrados, canhoto, não sei. Eu não vou te falar, mas eu Desastrado. acho que a galera que, né, assim, Pra a quem galera não que é sabe, da conta, quem é da prática né, pode ser. outro. Eu lembro que uma vez, aí vamos contar as historinhas de laboratório, né? Eu trabalhei com a professora Suzana, né? Professora lá da Pedra Branca. E aí nós tínhamos que fazer composto de coordenação, né? Artigo 170, né? Clássico. Pesquisa, né? Trabalhando lá com a prof. Suzana. Um beijo, Suzana. Eu adoro a prof. E aí eu lembro que, cara, nessa história eu ia no laboratório e fazia 1 milhão de experimentos. 1 milhão. E aí fazia. Nada fechava composto. Não dava, não cristalizava. Eu errava tudo, cara. Eu ia botar a balança, eu botava peso a mais. E aí contamina. É uma coisa muito sensível, né? E ainda tem tempo para dissolver, para cristalizar. É uma coisa muito delicada. E eu lembro que chegou uma hora que eu estava errando tanto que assim, eu disse, amor, vem a minha esposa, né, que na época era minha namorada, dizia, vem me ajudar que eu não estou conseguindo. Eu tremia, né, e é normal, a mão do professor sempre foi desse tamanho, mão grande, todo estabanado, né, e aí eu dizia, amor, eu preciso disso, botava jaleco nela, direitinho, e ela que fazia, cara. A minha esposa era uma excelente cozinheira, ela tem feeling das coisas, ela acerta peso de balança só no olhar, mas é a sensibilidade, né? E às vezes a gente acha que a engenharia química às vezes está só atrelada à bancada, mas não, é a física que tem por trás. Então eu montava o roteiro, dizia assim, amor, agora eu preciso disso, e ela fazia, acertava de primeira. E os processos físicos são terríveis, né? Como tu falou, o processo de cristalização, recristalização é um saco. Tem todo um feeling. Eu sofria muito na graduação, né? Filho da Márcia, né? Pra quem não sabe, a minha mãe era professora aqui, foi professora aqui 35 anos, e ela era professora de laboratório. Bah, só aula prática, né? Márcia Michels, e eu não sabia nem segurar o Becker. Deixava cair o Erlenmeyer na mão, fazendo a titulação lá. Canhoto, eu não sabia com qual mão que eu ia. Qual mão que eu boto no Erlenmeyer, qual mão que eu boto na bureta. É por essas e outras que a gente foi da física, da química, para a parte de programação, né? Eu vejo que o João Michels, né, para quem não sabe, né, ele tem um mestrado que usou Arduino. Trabalhei com termodinâmica, que é a minha paixão. Com Arduino. E aí aquela pitaco, né, parte de programação, controle, como ensinar usando essas ferramentas. Eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente como é que foi essa experiência, né? Programação, robótica, como ensinar usando essa ferramenta, explicar para a galera, para quem não sabe o que é um Arduino, né? Então, a experiência foi terrível, mas hoje não é mais, pessoal. Porque a gente é de uma época que quando tu vai brincar com a programação, tu erra um ponto vírgula, perdeu tudo e se mata 2 dias para achar o ponto vírgula que estava faltando. Hoje, com a IA, tu que trabalha bastante com ela também, isso facilitou muito. Não só a IA, na verdade, a quantidade de material disponível na internet, né? E a quantidade de... Não tinha, né, cara? Enfim. O Arduino é uma placa de prototipagem, né? Uma plataforma e que é muito útil, muito boa para tudo que tu imagina de automação, né? Então, são recursos bem acessíveis que fazem muitas coisas de automação que são legais. O que eu trabalhei no mestrado? Eu trabalhei com termodinâmica. Eu desenvolvi... O meu mestrado era ensino de física. Eu desenvolvi um protótipo que basicamente era um cilindro com gás dentro, que eu conseguia variar a temperatura, volume e pressão e mostrar a relação entre elas em tempo real no Excel. Bah, que massa! Por exemplo, né, pegava o cilindro e aí ele tinha um pistão móvel, né? Tu pressionava o pistão, aí tu via se formar a isoterma, né? A pressão aumentando, o volume diminuindo em tempo real no Excel. Em tempo real? No mesmo momento, assim, eu até coloquei um LCD, né, que tem no Arduino, para tu ver os números,
mas o gráfico se formava em tempo real. Tens vídeo disso gravado? Possivelmente. Coloca no teu Instagram pra galera depois dar uma olhadinha, cara. Isso é legal, porque... Eu tenho um artigo publicado sobre Fez um esse artigo? trabalho. Ah, Isso. legal, cara. Se o pessoal buscar lá a Revista Brasileira de Ensino de Física, tem os detalhes da construção e o funcionamento desse equipamento. Sim. Hoje eu não consigo utilizar ele porque ele acabou que ficou velho, né? Eu defendi em 2018, agora tem que dar uma calibrada nele, não tá tão legal. Mas quem sabe a gente... Isso é muito legal. Porque para quem não entende, o Arduino ele é uma plaquinha, ele é um computador pequenininho, né? Tu tem ali um processamento. Então, como ele é um computador... alguns alunos usaram agora. Usaram? Eles usaram. Então, e aí ali dentro tu consegue colocar um algoritmo, um programa que vai resolver um problema. Todas essas questões de termodinâmica são equacionáveis, né? Então, ele como se ele fizesse todas as equações para o Arduino. Ele recebe a informação de um experimento através de alguns sensores, né? Vai para dentro do Arduino e gera uma tela, gera uma planilha com as contas. Tudo aquilo que tu vê, né, nos livros, ele vê em tempo real, né? E aí a melhor coisa que tu ensinar, como nós estávamos comentando, é demonstrando, é a prática, né? É a A3, a nossa avaliação, demonstrando, né, como o ápice, né, do entendimento do aluno é quando ele constrói. Até uma coisa interessante que a gente comentava antes sobre a importância dos conhecimentos básicos. O Arduino eu tinha lá na época um sensor de temperatura. Ele media a temperatura, né, botei ali dentro do cilindro, ele media a temperatura ali dentro. Um sensor de pressão atmosférica, pressão do ar, né? Ele media a pressão do gás que estava ali dentro. Só que não existe um sensor de volume. É verdade. E aí o que eu peguei? E aí é um conhecimento bem elementar da matemática, né? Ele tem sensor de distância, aquele ultrassônico. Coloquei ele na base do cilindro, a parte móvel ali, o pistão móvel em cima, e era um sensor de distância. Media a distância. A área não muda, né? O que eu fiz? Até na época esse sensor ele vinha com a programação pronta ali, né? Para mostrar no LCD e tal, porque o Arduino tem muito material na internet, muito recurso. Eu só adicionei, assim, a modificação que eu fiz no programa foi lá onde estava o cálculo, para dizer a distância, eu botei vezes a área, né, πr ao quadrado sobre 2 ali, né, a área da base vezes a altura. Resolveu, acho, Pronto, sensor de volume. Virou sensor de volume. Fui lá, medi o diâmetro do coisa, tem a altura, a área da base vezes a altura, o cálculo do volume de um prisma, né. Sim. E tu comentaste, né, de uma coisa que... Hoje os nossos meninos, né, eles têm acesso a uma coisa que nós não tínhamos, né, que hoje são essas IAs, né, hoje nós temos aí acesso, tu abre um PDF e já está lá vinculado ele a uma IA amarrado, né, você quer resumir, né, hoje tu abre o YouTube e tu vai ter alguém falando de alguma coisa de inteligência artificial. E aí eu pergunto para ti, hoje em dia, né, com essas ferramentas, qual é a tua percepção referente à solução de exercícios, resolução de exercícios? Com essa tecnologia, isso pode virar uma muleta para os alunos, ou isso pode virar, como diz, uma catapulta para jogar eles para mais longe? Os dois. Os dois? Os dois. Porque é uma muleta se usar a IA de uma maneira que não te ajude, quer dizer, botar ela para resolver para ti. E é uma coisa que até me leva a falar do mercado de trabalho. Se uma IA é capaz de fazer o que tu faz, então tu não serve para nada. É verdade, tu vai ser trocado por uma IA. Vai ser trocado por uma IA. Então, quer dizer, tu tens que usar ela para ela te ensinar a fazer uma coisa que ela não vai ser capaz de fazer. Desenvolver o raciocínio lógico através dos exercícios, por exemplo, é uma. Então, ela pode ser usada para te catapultar. Na época que eu estava no mestrado, eu lembro que para muitas matérias complexas, assim, muito específicas, sei lá, mecânica quântica lá, era muito difícil ter material.
Até o livro que o meu professor utilizava como referência era o Gadzirovski. Não existe em português. Era um livro em inglês. Então era difícil de ter material. E eu pesquisava que nem um louco para conseguir, enfim, um solucionário, um resumo, uma videoaula. Uns anos atrás, quando começou a surgir a IA, nem faz muito tempo, na verdade, ela já estava um pouco mais estabelecida, eu mexendo nos meus materiais antigos, eu encontrei uma prova do mestrado, se não me engano, de mecânica quântica. Caraca. E eu pensei, eu não tinha nada de material na época, será que se eu pedir para a IA me ajudar, ela me ajuda hoje com isso? E eu coloquei uma questão que eu tinha acertado na época, peguei uma que eu tinha acertado porque eu já não lembrava mais como é que fazia. Sim, né? sim. Nossa. Você já sabia qual era... Eu ia dizer, para eu saber. Uhum. E ela resolveu tal qual eu resolvi na prova. Caraca. Eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse isso para estudar, quando eu estava no mestrado, eu não tinha sofrido metade do que eu sofri. Ia te catapultar para mais longe Nossa, ainda, eu te não absorver ia... muito mais. Olha, eu vou dizer que pelo menos eu teria passado menos horas me descabelando, né? E a gente não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. Só que eu acho também que... eu me recordo, por exemplo, quando a minha mãe conta que ela não tinha internet, ela tinha que pesquisar no livro. Aí ferrou, né? Porque Isso forçava, não tinha exatamente. LTC com aqueles compêndios, livros de 30 anos. Não o que ela tinha dizia, nada. e o livro era caro, tinha que vir na biblioteca, estudar na biblioteca Caraca. e depois decorar, anotar aquilo. Quer dizer, talvez há 30 anos atrás, as pessoas podiam pensar, a internet vai ser uma muleta. É verdade. Todo gap tecnológico Hoje gera hoje é a mesma incertezas coisa. e medo, Num né? primeiro momento, talvez. A internet hoje é um pouco muleta pra gente, de certa forma, né? Por exemplo, a minha mãe conta que ela tinha que decorar a tabela periódica na época dela, tinha que decorar uma série de coisas que hoje, não quero saber a massa do alumínio, vou lá e boto. Massa molar do alumínio. Pum, já tá Eu ali. ia dizer, acabou que eu decorei. Do alumínio, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo. De né, tanto de tanto exercício. usar. Mas ela tá lá, não é uma obrigação minha saber isso, porque tem a ferramenta. Eu acredito, inclusive, que nós professores, os alunos, em especial a literatura acadêmica, ela vai ter que começar a trazer coisas diferentes. Inovar, né, Uma cara? coisa da minha área de termodinâmica que eu acho que já vai mudar muito são as propriedades termodinâmicas. Certo. A gente passava metade do curso de termodinâmica aprendendo a interpretar gráfico e tabela para extrair propriedade termodinâmica. Eu ensino ainda hoje os alunos a fazer... Abre o livro lá nos anexos. Isso. Aquelas tabelas super Isso. confusas, né? Eu ensino eles ainda hoje a fazer uma interpolação, por exemplo. Eu ensino. Logarítmica. Isso. Ok. Faz parte da ementa, está na literatura. Só que eu imagino que é uma coisa que aos poucos vai cair em desuso. Hoje tem aquele, Total. tem software, até o mini RefProp, ou RefProp, tu coloca lá o gás ou o composto que tu quer e ele te entrega o valor sem fazer a interpolação. Tinha também aquelas réguas de cálculo, né, que o pessoal usava, né, para conseguir fazer. Que, querendo ou não, tecnologias novas vão vindo, Sim. A engenharia é a mesma, existe essa estrutura de solução, mas são ferramentas que acabam ficando obsoletas, tal qual, né, na época, por exemplo, datilografia, né, hoje o pessoal digita. Claro que interpolação, estratégias, né, numéricas, elas precisam ser apresentadas como artifícios matemáticos, que é diferente do conteúdo principal, que é entender a propriedade termodinâmica, o que quer dizer. Então daí tu volta o teu olho naquilo que é mais interessante para a área formativa do aluno, né? Às vezes eu fico pensando, né, hoje com a IA, o aluno ele consegue estudar mais centrado no ponto principal, que é a competência, que está lá no PPC, no projeto dele. Às vezes nós tínhamos toda uma estrutura de aparatos, né, que contornavam uma situação, né, que hoje em dia o pessoal com software consegue resolver facilmente. Uma propriedade termodinâmica tu consegue colher, né? Mas nós apanhávamos muito, e era muita questão de erro, né? Leitura de interpolação equivocada, tinha que usar aquela HP 50G. Sim. Né? E se a gente for parar para pensar, as calculadoras, o computador, os softwares, eles existem há bastante tempo, eles não substituíram o engenheiro ainda. Não, e nem vão. Exatamente, nem vão. Mas daí o que acaba sendo importante para
o mercado de trabalho e para desenvolver realmente as competências que o engenheiro tem que ter. Tu entender o que aquele dispositivo faz. Exatamente. Porque a hora que ele não te der a resposta, Exatamente. Tu tem que saber interpretar. Qual é o caminho que eu vou seguir? Qual a ferramenta? Tem que fazer essa leitura? Vou tirar a leitura de onde? De uma tabela? Tem essas ferramentas. Isso precisa ser demonstrado. Né? Não pode ser ferramenta para judiar do aluno, mas ser demonstrado. Né? Acaba judiando um pouquinho, a gente pode por isso. Judia. A gente apanhou um pouco, Dá uma judiadinha? Dá uma judiadinha. Mas são necessárias. Faz parte de aprender. Né? Faz parte do processo. Esse fato de dar uma judiadinha é o que forma a gente também um pouco, né? Forja, né? Forja, porque talvez uma das coisas que a gente tenha só na engenharia é essa possibilidade de ser gestor, professor, cuidar de processo, cuidar de projeto. Quando eu fui para física, muitos perguntavam, os colegas, porque eu era engenheiro quando eu comecei o mestrado, eu não tinha me graduado em física ainda. E eles diziam, na verdade até eles diziam, é o químicozinho. É o químico, porque engenheiro químico. Nossa senhora, que ódio. Vai fazer sabão, e aí né? tinha um outro que era muito, cara CDF, assim, muito nerd da minha sala, diferenciado mesmo. E às vezes o professor fazia uma pergunta e ele respondia. Aí o pessoal, 1-0 para física. Aí o professor fazia outra e eu respondia, 1-1 para química agora. Entendeu? A zoeira era grande. Mas quando eles falavam, como é que tu dá conta, cara? Porque às vezes a base, né, eu tive a física 1, 2, 3, 4 ali, eu tive a física básica no curso de engenharia, mas eu não tive a bagagem de física que um curso de física tem. Como é que tu tá dando conta do mestrado? E eu sempre dizia isso, porque eu sou engenheiro, o engenheiro aprende a se lascar. Aprende no tapa, aprende a se lascar. Quando eu não sei, eu vou... Eu brinco que... isso aqui vocês viram em mecânica analítica, não existe mecânica analítica para engenheiro, né? Não. Eu vou aprender o que é mecânica analítica. Eu brinco que assim, né, eu tinha a percepção que o combustível do aluno era a curiosidade. Eu sempre lutei muito por isso, mas eu fui vendo com o passar dos anos que, olha, saiu aqui, olha, que o combustível às vezes do aluno, só para é a cobrança de uma certa forma. Nós precisamos inspirar os alunos, mas cobrar. Cobrar de uma forma inteligente. Hoje eles têm essas ferramentas para estudar. Cara, é o mínimo. Eu brinco assim, professor, vai ter relatório, vai ter artigo, vai ter que fazer isso. Assim, cara, a questão não é fazer o relatório para gerar uma nota para ti, porque em 5 minutos às vezes mas eu quero que tu relate todo o teu caminho que tu fez até chegar aqui, não só o que tu fez de certo, porque ele vai lá, né, a IA, se tu tem um mínimo de astúcia, ela consegue gerar um documento bem estruturado, mas ela não sabe os erros, as dificuldades, quando tu teve que começar de novo. É essa percepção que faz o aluno refletir, né, na jornada de estudos dele, né, de que o método científico é o mesmo, só que as ferramentas são novas, são facilitadoras. Ela não pode te atrofiar como profissional, porque se tu for um cara que usa IA de muleta, tu vai ser trocado por uma IA. A IA vai trabalhar no teu lugar. Agora, se tu é um cara criativo que testa, que erra, que vai, que acerta, que tenta de outras formas, né? Tu gera um compêndio que a IA depois a lei vai aprender, né? Mas tu gera criação. Vai te substituir também. Não, não conta pra IA, galera. Não conte pra IA. Não conta que senão ela existe uma forma de fazer a lâmpada e 1000 e tantas de errar. Né? É isso que torna a gente engenheiro, né? É a capacidade de observar, né, e aplicar o método científico na prática com a IA como uma facilitadora, né? Então, assim, é o que eu falo, o aluno consegue ficar no foco, no cerne do estudo, né? Propriedades, a física, o movimento, as equações aplicadas, né? Ele consegue contornar as situações e aí traz uma solução. Uma solução prática que é aplicado dentro de uma indústria. E aí vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com a gente, tá? Mas é um exemplo muito legal do meu dia a dia. A minha esposa é professora de inglês. Certo. E ela dá aula para o infantil.
Desafiador. Nossa, eu falo pra ela, nossa, a minha aula... Prefiro dar aula de física. Eu ia dizer, ela me escuta dando aula online e tal, alguma coisa do tipo. Ela diz, nossa, tu fala umas coisas difíceis, né? Como é que ela diz? É impressionante como tu sabe isso tudo e não acha uma tapuer no armário. Como é que pode? Beijo, amor. Beijo, amor também. Aí eu falo, não, a tua é mais difícil, tá louco ficar sentada no chão com medos de criança de 3 anos, parada te ouvindo. Nossa. Eu tenho uma lá em casa, ela não para pra me ouvir um segundo, cara. Como é que tu consegue fazer 10 parar pra te ouvir? Enfim, aí ela sempre tá criando coisa, né? Sempre tá inventando música e, não sei, joguinho, coisinha assim. E ela não é uma compositora. Ela não é, sei lá, uma designer. Ela começou agora a usar a IA para ajudar ela a fazer. Caraca, cara, a aula dela é animal. É muito massa. Ela comprou um ursinho de pelúcia. Daí ela deu o nome para ele, é o Freddy. Five Nights at Freddy. Isso. Daí ela, não sei se tem essa referência, não sei se ela tirou do nada. Daí não sei. Mas a filha adora. Aí ela pegou, ela bateu umas fotos dele, botou na IA, criou uns cartoons, criou umas animações. Caraca. As músicas, cara, Freddy's Rap, sabe? Ela faz com IA também? E aí, exatamente, a minha filha canta em casa já, né? Porque ela ainda testa aula com a cobaia. Assim começou a cobaia do podcast, a minha filha é a cobaia da minha esposa. Cobaia de qualidade, cobaia né? de qualidade, verdade. Claro, a própria filha é a cobaia, é verdade. E a aula dela, pô, assim, umas coisas mais impressionantes, assim, sabe? Que ela gera. Ela quer criar uma situação ali em inglês, ou seja, a IA não substituiu ela, nem de perto, né? A IA não consegue dar aula dela nunca. Exatamente. Só que a aula que ela consegue dar usando a IA, nossa, potencializou aquilo que já estava dentro dela. Ela levava para criar, ela não é uma compositora, para criar uma arte, para criar um jinglezinho ali, um refrãozinho para uma musiquinha. Exatamente, eram umas semanas. Agora, a produção dela, eu acho que... Aí o pensamento de engenheiro entra, né? Eu acho que ela devia vender. Vamos fazer um plano de negócios, vamos patentear, vamos patentear esse Fred aí e vamos vender isso aí. Cara. Mas ela não tem o pensamento do engenheiro. Mas olha, tá em casa, né? Eu ia dizer. Então, João... Eu já citei aqui, tá, pessoal? Quem tivesse ideia, royalties. Royalties do João, já tô testemunha aqui. Só para finalizar, João, não quero tomar muito teu tempo, né? Teu doutorado, que terminaste agora em 2025, fala de termodinâmica e educação ambiental, cara. Meu Deus, é muito louco isso. Muita gente acha que termodinâmica é só um motor, carro, essas coisas assim. Essa é a pergunta de pesquisa do meu doutorado. Como esse assunto define o futuro de energia limpa para o planeta? Então, assim, a ideia, eu entrei no doutorado bem perdido, assim, né? O que eu vou pesquisar e tal. Tinha um pré-projeto que eu fiz assim meio, não sei se é isso que eu quero. Dei sorte que a minha orientadora, muito, muito boa, assim, me ajudou muito mesmo nessa definição dos temas e tal. Ela acabou fazendo uma coisa que às vezes os orientadores não fazem, que é sair da zona de conforto dela. Bacana. Ela não trabalha com educação ambiental ou com termodinâmica. Mas ela trabalha assim com educação, com metodologias ativas, só que esse caminho que eu tomei ela nunca tinha trabalhado, ela aceitou aprender junto comigo. Mas surgiu exatamente dessa pergunta que tu fez a minha pesquisa. Eu pensei, os livros, né, eu tinha devorado vários livros de termodinâmica, foi a área que eu pesquisei no mestrado, é a área que eu gostava já desde a época da engenharia. Todo livro, termodinâmica, é uma foto de um trem na capa. A foto de um trocador, exatamente, todo livro. E aí tu lê... Uma chaminé. Exatamente. Aí tu lê o livro inteiro, os exemplos. Ciclo Rankine, da termoelétrica, não sei o que, blá, blá, blá. Só que quando eu fiz lá na física a termodinâmica, né, a termodinâmica, ela não explica o motor, ela explica tudo. Tudo. Lei de conservação e degradação de energia. Exatamente. Tudo. A gente está falando aqui é termodinâmica, né? É aumento de entropia. E aí eu pensei nisso, poxa, os problemas, as demandas atuais, elas não são só
explicar motores. Na verdade, a grande demanda de motores é justamente hoje fazer eles serem mais eficientes e mais limpos. Sim. Ensinar termodinâmica não pode ser só olhando para o retrovisor. Tem que olhar, entender a história, como a ciência se desenvolveu. Tem que, claro, para nós que somos engenheiros, compreender essa evolução da tecnologia, compreender o que aconteceu lá no passado, as tecnologias que a gente tem hoje, mas com certeza o futuro da termodinâmica é ambiental, é entender as formas que a gente tem para, né, de trazer a educação ambiental e ensinar a termodinâmica e entender a termodinâmica com base nesses desafios futuros. Sim. Eu até brincava com a minha orientadora, eu não lembro se ela permitiu que eu usasse essa frase na tese, mas eu acho que eu usei na defesa. Eu dizia, a termodinâmica ela tem que resolver os problemas que ela mesma criou. Porra, é por causa da termodinâmica que a gente tem essa... É a Revolução Industrial saiu da termodinâmica, né? A Revolução Industrial, que é onde começou os problemas ambientais, inclusive socioambientais, enfim, tudo que acaba indo lá para uma área que é bem educação ambiental. Sim. Só que quando a gente olha do ponto de vista técnico, eu tentei fazer isso, né? Era na área de ensino, só que voltado para uma coisa mais técnica. Eu queria, não. Eu preciso trazer essa formação técnica que eu tenho para o ensino, e a ideia é essa. Nós, engenheiros, a gente tem que aprender termodinâmica e aprender educação ambiental. E eu falo assim, né? Hoje a termodinâmica ela já é bem consolidada, né? Ela tem toda a parte, o aparato técnico bem justificado. E hoje os novos desafios são como substituição de combustíveis fósseis, né, por outras fontes, né, a substituição dos ciclos, né, fazer a combinação, ciclos combinados, a extração dos gases poluentes. E tudo isso, digamos que são upgrades daqueles ciclos que eram convencionais para a gente, né, o próprio biodiesel, né, a junção do ciclo de Rankine, que usa a água combinada com o ciclo de nitrogênio, né, o sequestro de CO2, né, tudo isso... Uma termodinâmica, um modelo termodinâmico muito pesado. Isso, e que a gente vê aplicado em algumas unidades, principalmente na China, eles usam bastante, né, essas novidades, e que vão aos poucos substituindo. Afinal, né, a termodinâmica, a transferência de calor aí, né, eu já vou um pouquinho mais além dos painéis solares, né, os novos modais, né, de energia estão se adaptando, pensando numa vida mais longeva, né, para esses meios, né, sejam meios de transporte, né, sejam meios da própria geração, né, de energia. Então, tudo isso está se adaptando, né? A minha grande referência no doutorado, inclusive, tu puxou agora bem um negócio que eu não tinha nem me ligado. Foi um autor italiano que, eu já estava com a pesquisa bem avançada, quando eu descobri esse cara, a pesquisa virou, né? Referência, muitos artigos publicados, o sobrenome é Bardi, eu não lembro o nome porque... Segundo Bard de 2016, de acordo com Bard de 2018, segundo Bard de 2000... Então eu só lembro o sobrenome, o Bard. Não sei nem se a pronúncia é essa, né, italiano. Se o Bard estiver nos vendo... Bard, um abraço. Desculpa, seu Bard. Chutou o Bard. Chutei o Bard, exatamente. Espero que ele não entenda português, né? Os artigos dele, ele era um engenheiro químico. Eu pensei, a minha grande referência, apesar de ser uma tese defendida no campo mais da educação, era um engenheiro químico. Por quê? Modelos termodinâmicos explicando situações relativas à emergência global, a questões climáticas. Certo. Então, artigos assim lindos, né? Lindos, assim, de o cara parar para ler e entender. Usando toda a modelagem termodinâmica que a gente aprende a nível de graduação e pós-graduação, e usando para explicar, enfim, problemas bem clássicos de educação, na verdade, de emergência ambiental, assim, né? Uma coisa muito bacana. E dezenas de artigos publicados esse autor. Eu olhei, esse cara é o que estava faltando para eu justificar a relevância da minha pesquisa, né? Quer dizer, eu quero tratar sobre o ensino de termodinâmica relacionando com a educação ambiental. Tá aqui, ó, esse cara mostra que a termodinâmica tá ali, né, com questões ambientais. Massa, bacana.
Então é isso, gente. Quero agradecer o João pelo espaço cedido, né, por vir aqui fazer um bate-papo com a gente. Gostaria muito que vocês aí do outro lado interagissem, conversassem, né, dessem ideias de convidados, né, para a gente poder trazer aqui nesse nosso bate-papo. A ideia sempre é aproximarmos mais de vocês, né? Às vezes nós estamos numa sala de aula conversando, mas tem muita coisa massa, né? Tem muita gente legal que inspira, que motiva. Às vezes você que está aí, né, que não sabe qual caminho, qual graduação escolher, né? Ou se vai fazer, como diz, né? Se vai fazer uma faculdade ou se vai vender miçanga na praia, né? Ter esse contato com esses profissionais é sempre um diferencial. Assim como os cursos na Unisul sempre foram um diferencial, né? Nós estamos falando aí de uma universidade de 60 anos, né? Cursos de engenharia muito bem consolidados, com profissionais de calibre, como o João Michels, né? Que é filho de uma professora das engenharias, né? Que, como diz, é um sucessor, né, do dom familiar, que é um professor extraordinário, que tem toda essa vivência, né? E é um cara fantástico, que dedicou a vida inteira ao ensino, ao estudo, né? Um cara que ele tem solucionário do Kahlen e do Griffiths, cara. O cara que resolveu todos os exercícios. Sabe quando vocês botam lá no Google, solucionário do livro tal, né, para poder ajudar nos estudos, né? Tá ali, esse é um dos nerds que faz solucionários, né? O cara que foi o melhor aluno da turma dele, né? Hoje, com muito orgulho, né, ele faz parte do nosso time da Unisul, ele é um dos nossos professores. E a ideia é isso, é mostrar um pouquinho desse outro lado e conversar com vocês. Então, assim, gente, agradeço, né, que você que está aqui com a gente, nos ouvindo, seja ao vivo ou seja depois nas gravações. E colaborem, curtam, né, conversem, divulguem isso, gente. Se mandar 10 pila, eu respondo uma pergunta. Manda 10 pila e manda um chat pro João, 10 pila ele responde, né? Mas daí tem que fazer uma pergunta bem difícil, cara. E pior que eu digo, ele acerta ainda. Que o cara aí entende desde física quântica, de termodinâmica, o cara tem um gap grande. Mas assim, gente, obrigado por participar e se der tudo certo até semana que vem, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Muito legal, um grande prazer estar aqui conversando com o Otoniel e espero que quem ouviu tenha aprendido alguma coisa com esse papo.